tecido responsável pela condução nas plantas. Nesse caso, o floema, responsável pela condução dos fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese. Então, o floema ele é o principal tecido responsável pela condução de materiais orgânicos e inorgânicos em solução nas plantas vasculares. Diversas substâncias são transportadas no floema, como, por exemplo, ácidos nucleicos, hormônios, vitaminas, íons inorgânicos, a água, lipídios, ácidos orgânicos e sacarose. As células do floema são formadas durante o desenvolvimento do corpo primário da planta, e o tecido meristemático responsável pela sua formação é o procâmbio. Plantas que desenvolvem estrutura secundária, as células do floema elas se originam a partir do câmbio vascular. E nesse caso, então, o floema que se origina é denominado de floema secundário. O floema primário e o secundário, assim como acontece lá no xilema, contém os mesmos tipos diferentes de células e cada célula tem a sua função específica. É possível encontrar o floema em todos os órgãos da planta. Então, observem aqui o floema presente na folha do milho. Aqui ele está presente na raiz. E observem aqui ele presente no caule. Ele é composto por vários tipos de células, então ele também é um tecido complexo. Aqui a gente tem células parenquimáticas, as células que estão relacionadas à condução dos fotoassimilados são as células companheiras e as placas crivadas, né? Nessas placas existe uma área denominada de área crivada, por isso que ela é uma placa crivada, e as fibras de esclerênquima. As células intimamente relacionadas com o transporte dos fotoassimilados são os elementos crivados. Esses elementos possuem placas de áreas crivadas nas paredes. A gente pode observar aqui a presença dessas placas em corte transversal e aqui em corte longitudinal. O protoplasto do floema é vivo, mas isso por causa das células companheiras. Os elementos crivados, eles perdem algumas organelas com o passar do tempo de especialização, de diferenciação, para que esses elementos crivados consigam realizar a função de transportar os fotoassimilados. Então, o metabolismo das células dos elementos crivados fica sendo feito pelas células companheiras. Então, como as células relacionadas ao transporte são as companheiras dos elementos crivados, disse que o floema, então, é um tecido vivo. Na maturidade, o núcleo das células do elemento crivado se degenera, por isso a importância da associação das células companheiras com esses elementos. Então, as células jovens dos elementos crivados, elas contêm todos os componentes celulares que são característicos das células vegetais, todas as suas organelas com citoplasma. Mas, conforme eu informei, elas vão se especializando, vão se diferenciando. Então, as células maduras, elas perdem o núcleo, vacúolo, o complexo de Golgi, ribossomos, mantém algumas organelas. Então, todo o metabolismo dessas células fica associado às células companheiras. As células companheiras, elas retêm o núcleo mesmo na maturidade e fisiologicamente elas estão relacionadas com os tubos crivados e a função dessas células é realizar o metabolismo dos elementos crivados. Por isso elas recebem esse nome. Então, normalmente, toda célula aqui do elemento crivado está associado com alguma célula companheira. Então, sempre tem uma célula companheira próxima aqui dos elementos crivados. Por isso que elas recebem essa denominação de células companheiras. As fibras são elementos mecânicos associados ao floema.
elas são abundantes e no floema primário ela vai ocorrer na parte mais externa do tecido. Aqui a gente pode observar, né, uma célula fibrosa. Então, observem aqui a parede celular bem espessa, né, e o que era o citoplasma anteriormente bem diminuto. Aqui a gente tem uma célula do elemento crivado e aqui a célula companheira associada a ele. É bom saber, gente, que dependendo da espécie estudada, o floema ele pode ser dividido em primário e secundário. No floema primário existem dois tipos de células, o protofloema e o metafloema. O protofloema não tem células companheiras associadas. Por quê? Porque é um tecido que ainda não passou pelo processo de diferenciação, ele não começou ainda a perder as suas organelas, então ele não precisa das células companheiras para realizar o seu metabolismo. Aí o metafloema, ele já é um tecido um pouco mais diferenciado, já necessita da presença das células companheiras para ajudar na realização do metabolismo. E o floema secundário, ele ocorre naquelas espécies que possuem crescimento e espessura. E o tecido meristemático responsável por formá-lo é o câmbio vascular.